Vai. Olá, meu nome é Udimara Narcisa. Eu vou estar falando sobre o princípio da economia, conhecido também como o princípio da economia processual. Esse princípio está regulamentada na Lei 9.999 de 95, especialmente no seu artigo 13 e 17. Estaremos falando primeiramente do artigo 13, logo em seguida o artigo 17. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos desta lei. Do legislador em prosseguir a celeridade, economia processual e a instrumentalidade das formas. Ele deseja que o litígio seja solucionado de forma rápida e eficaz, tanto que fez referência no artigo 2 dessa mesma lei, onde estão especialmente elencados os princípios orientadores do procedimento sumarício. Já no artigo 17, o legislador continua expressamente de forma clara nas suas intenções, pois dispensa a contestação formal, peça de defesa de suma importância no processo e garantidora de contraditório e ampla defesa. Diz no artigo 17, comparecendo-se inicialmente ambas as partes, instaura-se desde logo a sessão de conciliação, dispensando o registro prévio de pedido e a citação. Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. Ou seja, temos aí o pedido contraposto, que se tiver a mesma causa de pedir, se tiver as mesmas partes, será juntado e selecionado em uma sentença só. O princípio da economia processual preconiza o máximo resultado na atuação do direito, com o mínimo emprego possível de atividades processuais. As atividades processuais, ele está mencionando toda a demanda do judiciário, desde lá do seu protocolo até o despacho no gabinete. Então, ou seja, economiza recurso, economiza atos processuais. Por ser um processo, um instrumento, espera-se uma proporcionalidade entre os meios e fins para poder haver um custo e benefício, ou seja, dessa forma, esse princípio visa a atuação, a eficácia do direito, mas com a menor utilização possível das atividades processuais judiciárias. Esse é o princípio econômico, princípio segundo o qual o processo deve obter o maior resultado com o mínimo de esforço, um processo acessível a todos em relação ao custo e à duração. Exemplo de aplicação desse princípio é quando a sua reunião de processos, no caso de conexão, no artigo 58 do Código de Processo Civil, ou ainda quando há procedimento sumarício, com as causas de pequeno valor, cujo objetivo é proporcional maior agilidade na prestação de serviço jurisdicional. No artigo 318 e artigo 929 do Código de Processo Civil, menciona também sobre a conexão. Outro exemplo da aplicação desse princípio encontra-se no artigo 105 do Código do Processo Civil brasileiro, que trata da ocorrência da conexão e continuência na conexão. A conexão ocorre quando que dois ou mais processos possuem o pedido e as partes idênticas, conforme o artigo 105 do Código de Processo Civil. O juiz, ao analisar o processo, pede imediato uni-los para que seja reconhecido em conjunto. Assim haverá uma maior celeridade e economia dos atos processuais, que nesse caso seriam dispensados. Apesar da importância do princípio da economia processual, é inelegível que deve ser sabiamente
dosado ao magistrado da justiça se mede pelo valor econômico das causas. E por isso andou bem o ordenamento brasileiro ao permitir que todas as prestações insatisfeitas dos membros da sociedade, qualquer que seja seu valor, possa ser submetido à apreciação jurisdicional, conforme diz lá elencado no artigo 5º da Constituição Federal. E é bem louvável a orientação do Código do Processo Civil, que permite a revisão das sentenças pelos órgãos denominada jurisdição superior em grau de recurso, qualquer que seja o valor da natureza da causa.